Fala Sétimo, tudo bem com vocês? No vídeo passado, nos 2 vídeos passados, né, a gente viu a quarta atividade do terceiro bimestre, que falava no primeiro vídeo sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis e no segundo sobre vacina. Ficou bastante longo porque são assuntos muito importantes, muito complexos, muito, né, cheios de coisa para se falar. Então por isso que eu dividi em 2 vídeos e agora a gente vai fazer a correção dos exercícios. Da parte de doenças transmissíveis e não transmissíveis temos 5 exercícios e de vacinas outros 8 exercícios. Então vamos lá para ver se não fica tão longo. Então o primeiro exercício aqui sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis é o seguinte. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, o medicamento que salva a vida de milhões de pessoas até hoje. Naquela época era comum a morte de pessoas por doenças como pneumonia, febre reumática e tuberculose, que passaram a ser tratadas com penicilina. Sobre esse medicamento, responda: A. Qual é o seu efeito? E B. É recomendado uma pessoa com gripe tomar penicilina? Explique. Então, se a gente voltar, né, a penicilina é um antibiótico. Se a gente voltar lá no texto, na parte de antibióticos, a gente vai ver que os antibióticos são substâncias que eliminam ou impedem o crescimento de alguns micro-organismos, na maioria bactérias, né? Então ele é usado principalmente para bactérias. E no finalzinho dessa parte, né, no último parágrafo dessa parte, fala exatamente do Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Então, qual é o seu efeito? Se a penicilina é um antibiótico, o seu efeito é matar micro-organismos, principalmente bactérias, né? Então esse é o efeito da penicilina. E na B, é recomendado uma pessoa com gripe tomar penicilina? De jeito nenhum, né? E ele pede para explicar. Então, não, porque a gripe é causada por vírus e não por bactérias. Então, usar um antibiótico contra um vírus vai causar 2 coisas. Primeiro, que não vai adiantar contra aquela doença, porque é um vírus e não uma bactéria. E segundo, que o uso incorreto de antibióticos causa o aparecimento de bactérias super resistentes que podem causar graves danos à nossa saúde, que podem ser mortais. Então, por isso que jamais tomar antibiótico para gripe, né? Por isso que os antibióticos são extremamente controlados a venda deles, né? Tem que ter a receita do médico, tem que ter os seus documentos, tem que ficar a receita na farmácia, porque as pessoas estavam tomando de qualquer jeito antibióticos e estavam aparecendo essas superbactérias e não havia quem tratava, né? A questão número 2 tem um texto aí, né, sobre a febre amarela que apareceu em 2017. Vocês talvez se lembrem desse período, porque só faz 3 anos todo mundo surtou desesperado pela vacina, porque não tinha febre amarela na nossa região e de repente começou a ter, né? Então ele diz: ao longo do ano de 2017, diversas mortes por febre amarela foram registradas em algumas regiões do Brasil. Leia o trecho a seguir sobre a doença e depois responda ao que se pede. O texto diz o seguinte: todos os casos de febre amarela registrados no Brasil são do tipo silvestre, ou seja, selvagem, né, de floresta. Isso quer dizer que a transmissão ocorreu pela picada dos mosquitos Haemagogos ou Sabetes. Esses são os nomes dos mosquitos, né, os nomes científicos dos mosquitos, que vivem predominantemente em áreas silvestres e de matas. Então nem era o Aedes aegypti que transmitia a febre amarela nos últimos tempos, né? Era esses outros 2 mosquitos aqui. Primeiro eles picam um macaco doente e adquirem o vírus. Depois de alguns dias eles já são capazes de transmitir a febre amarela a outros macacos ou humanos. A transmissão por Aedes aegypti não ocorre desde 1942. Para evitar que isso volte a ocorrer, o Ministério da Saúde reforçou as ações na área de vacinação e de combate ao mosquito. Essas são as principais formas de combater a doença, que não é contagiosa, ou seja, não é transmitida de humanos para humanos ou de macacos para humanos. Então o Ministério da Saúde saiu correndo para vacinar todo mundo e para fazer mais campanha para as pessoas se conscientizarem, como sempre, desde a década de 90, faz mais de 30 anos que fala de combater o mosquito, né? E teve gente que saiu querendo matar o macaco, que não tem nada a ver com isso, que é tão vítima quanto o humano, já vai falar aqui, né? E que não tem nada a ver com isso. A forma de prevenir, não adianta matar o macaco se o mosquito continua lá, né? Ele vai transmitir de pessoa para pessoa. Tem que prevenir o mosquito, né? Não deixar água parada, não deixar entulho, não deixar
pneu, garrafa, né? Todas aquelas coisas que a gente sempre fala sobre o Aedes aegypti, que antes era só dengue, depois veio zika, chikungunya, agora tem febre amarela, né? E só vai aumentando. Por quê? O problema é o mosquito, né? A gente tem que parar de dar lugar para o mosquito reproduzir. E ele continua, né? Apenas os mosquitos transmitem a doença. Macacos são vítimas assim como os humanos. Caso a população encontre animais mortos ou doentes, deve informar o mais rapidamente possível ao serviço de saúde do município ou do estado onde vive, pelo número de telefone 136. Então tem um número para ligar para avisar se você encontrar um animal doente ou morto. Na letra A ele pergunta, com base no texto, descreva como ocorre a transmissão do vírus da febre amarela para seres humanos. Então, como ocorre a transmissão? O mosquito vai lá e pica um macaco ou uma outra pessoa doente, aí o sangue entra no mosquito. Depois de alguns dias, o mosquito picando o outro macaco ou outro humano está transmitindo a doença através da picada. Então, quem transmite é o mosquito e só o mosquito. E na letra B, como é possível prevenir a ocorrência da febre amarela? Então, aquelas duas coisas que o Ministério da Saúde fez, vacinação e controlar a população de mosquitos, não deixando lugares para ele se reproduzir, ou seja, não deixando lugares onde acumule água, pratinho de planta, garrafa, pneu, entulho, né? Então, essas são as formas de prevenir. Na questão número 3, ele pede para definir doença transmissível e doença não transmissível e cite 3 exemplos de cada um. Definir é você falar o que é, né? O que é a doença transmissível, o que é a doença não transmissível e 3 exemplos de cada uma. Então, doença transmissível é aquela que transmite, que passa de uma pessoa para outra. Exemplos, eu vou citar vários, você escolhe 3. Gripe, resfriado, micose, AIDS, cólera, que são os que estão no livro, né? Aí tem também tuberculose, lepra, bom, já tá bom, né? 7 aqui, você escolhe 3 delas. E doença não transmissível, não transmite, não passa de uma pessoa para outra, né? No livro tem doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, pode ter também lúpus, vitiligo, né? Então são várias, você escolhe aí 3 entre elas. Aquelas que são genéticas, né? Aquelas que são adquiridas ao longo da vida por má alimentação, má qualidade de vida, né? Então essas são não transmissíveis. Questão número 4. Algumas doenças podem desencadear outras. Um acidente vascular cerebral, AVC, por exemplo, ocorre quando há ruptura ou entupimento de um vaso que leva o sangue ao cérebro. Então, um vasinho aqui, aí ele entope ou rompe e vaza o sangue, né? Então, também chamado de derrame por algumas pessoas. De maneira geral, os vasos sanguíneos não rompem ou entopem sem condição pré-existente. Não acontece do nada, tem geralmente, quase sempre, alguma coisa que está acontecendo já antes, que vai piorando até gerar um AVC. Cite 2 condições associadas ao sistema cardiovascular que podem levar a um AVC e explique como isso acontece. Bom, as condições pré-existentes, a pessoa já pode ter uma predisposição genética, mas muitas vezes é o estilo de vida dela, né? Que pode incluir fumar, pode incluir má alimentação, pode incluir sedentarismo, por exemplo, né? Então, na má alimentação já inclui excesso de sal, excesso de açúcares, excesso de gorduras, né? Que podem afetar aí. Então, ele pediu para citar 2, né? 2 condições, eu falei aqui 4, né? Explique como isso acontece, né? Como é que isso acontece? Então, ao longo da vida, se a pessoa ficar sem fazer atividade física nenhuma, se alimentando muito mal, o que vai acontecer? Vai subir a taxa de... Se sobe a taxa de sal no sangue dela, por exemplo, o coração começa a bater muito rapidamente, aumenta a pressão, e aí essa pressão durante anos pode causar um AVC. Ou se não, muito açúcar, muita gordura, vai entupindo, né, os vasos sanguíneos, e esse entupimento começa também, o sangue não começa a conseguir passar, entope ou rompe, né?
Então, por essas questões aí, é assim que pode acontecer. E a questão número 5, para terminar essa parte de doenças transmissíveis e não transmissíveis, ele diz: embora não contenham açúcar em sua composição, alguns alimentos dietéticos comercialmente vendidos como alimentos diet têm grande quantidade de gordura, o que os torna ainda mais calóricos do que a versão tradicional. No entanto, algumas pessoas utilizam esses alimentos em dietas de emagrecimento. Elas confundem, né? Falou que é diet, oba, vou emagrecer e toma, e aí não emagrece, fica sem entender porquê, mas é porque geralmente eles têm gordura e também, né, continua sendo muito calórico. Se os alimentos dietéticos não são indicados especificamente para dietas de emagrecimento, qual seria a finalidade deles? Exponha seus argumentos. Bom, então vamos pensar. Alimento dietético, ele não tem o quê? Não tem açúcar. Qual é o problema do açúcar? Quem tem problema com açúcar é quem tem diabetes. Então, teoricamente, o alimento dietético, ele é desenvolvido para pessoas com diabetes, porque elas não podem ter açúcares na sua alimentação, né? Isso seria seguindo tudo que está aqui no texto. Agora, em off, né? Não está aqui no livro, tal, mas eu vou dizer para vocês, existem muitos estudos atualmente, né, falando sobre esse assunto e demonstrando que os alimentos dietéticos, mesmo para os diabéticos, né, têm aumentado a obesidade e aumentado os níveis de diabetes também, né, e as pessoas não estavam entendendo por quê. E aí foi se pesquisar e, ao que parece, né, os alimentos dietéticos, ou eles têm açúcar invertido, ou eles têm adoçantes, né, como a sucralose, aquele famosão aspartame, né? E esses adoçantes estariam fazendo o efeito oposto, né? Induzindo ainda mais a aumentar a taxa de açúcar no sangue, e aí está fazendo o efeito oposto do que era a ideia do alimento diet. Então tem se descoberto isso, e com isso feito bastante estudos com um adoçante natural chamado stevia, que é de uma planta brasileira até inclusive, que parece que não dá esse efeito, né? Ele tem capacidade de adoçar sem aumentar a diabetes da pessoa. Então tem tido muitos estudos nesse campo. Só para vocês terem uma ideia que a ciência não fica parada, né? Já descobriu, já é isso, ponto, acabou. Né? Não, ela continua vendo que tem um furinho aqui, um furinho ali, vamos lá pesquisar e tal. E tem esses estudos aí em cima desses alimentos considerados diet, né? Então é isso dessa primeira parte. Agora a parte sobre vacinas, né? São mais 8 questões aqui. A primeira questão sobre vacina, ele pede para escrever um pequeno texto em seu caderno resumindo o histórico da descoberta das vacinas de acordo com o que você estudou nesse capítulo. Né? Então a gente tem o primeiro tópico aqui, né, da parte de vacina, que é a descoberta da vacina. Então você poderia fazer um resumão dessa parte. Qual que é a história da vacina? Né? Tem lá o médico inglês que estava tentando descobrir a cura para a varíola, que era uma doença muito problemática na época, de altíssima taxa de mortalidade, e ele não estava conseguindo, até que ele percebeu que as pessoas do campo que lidavam com as vacas, né, elas geralmente pegavam uma versão da varíola bem mais fraca. Essa versão da varíola era a varíola das vacas, né, chamada varíola bovina. Quando ele percebeu isso, ele percebeu também que essas pessoas pegavam uma só vez e que aí elas não pegavam mais a varíola humana. Então elas ficavam imunes. Então por isso ele pensou que a varíola bovina, que era mais fraca, estava protegendo as pessoas da varíola humana, que era mais mortal. Então ele resolveu passar o líquido das feridas da varíola bovina, né, em ferimentos de pessoas saudáveis. Ela ficava adoentada, só que não tanto, né, bem mais fraco do que a varíola humana. Depois expôs essas pessoas à varíola humana e viu que elas não pegavam a varíola humana, e com isso ele percebeu que realmente uma versão mais fraca da doença é capaz de tornar as pessoas imunes à versão mais forte, e aí ele criou a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola.
Então esse seria o resumão da história aí, né? Na questão número 2, ele diz: descreva quais foram as principais observações de Edward Jenner, que é esse médico, né, em relação ao desenvolvimento do que seria a vacina contra a varíola humana. Então, as duas coisas que ele observou, né, ele observou que as pessoas que lidavam com vacas, elas pegavam uma varíola bovina, que era uma versão mais fraca da varíola humana. E a segunda coisa que ele observou é que depois que essas pessoas pegavam a varíola bovina, elas não pegavam mais nem varíola bovina nem varíola humana. Essas são as duas observações que levou a todo o resto, né? Questão número 3. Defina o que é antígeno, ou seja, o que é antígeno, né? Tem que falar o que é. Defina o que é antígeno e explique como é possível a vacina ser produzida com apenas um fragmento do patógeno. Patógeno é o agente causador, né? É o vírus, ou a bactéria, ou o protozoário, ou o fungo. É aquele que causa a doença, a gente chama de patógeno. Então, o que é antígeno? Antígeno é qualquer corpo estranho, seja ser vivo, toxina, né, pedaço de ser vivo, qualquer corpo estranho que entre no nosso organismo e que vai fazer com que o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, reaja contra ele. Então, se entrou no nosso corpo, não faz parte dele, e o nosso organismo reagiu contra ele, é um antígeno. E aí ele pede para explicar como que a vacina pode ser produzida com apenas um fragmento, né? Então, se esse fragmento é capaz de fazer com que a minha defesa, com que a defesa do nosso organismo reaja produzindo anticorpos contra aquele fragmento, então eu consigo fazer uma vacina contra aquele patógeno, né? Então, assim que eu consigo, né? Como é possível a vacina ser produzida com apenas um fragmento? Então, se esse fragmento fizer o nosso organismo reagir e produzir anticorpos, então é possível fazer uma vacina. Questão número 4. O gráfico hipotético a seguir, então hipotético quer dizer que ele não representa algo real, ele é só para a gente entender o mecanismo das coisas, né? O gráfico hipotético a seguir mostra a quantidade de anticorpos presentes em uma pequena quantidade de sangue de uma pessoa a partir do dia em que ela foi contaminada com uma espécie de bactéria. Depois de analisá-lo, responda as questões. Então a gente tem aqui o gráfico. O primeiro dia é infecção, aí tem dia 2, 3, não tem anticorpo nenhum. De repente, no terceiro dia, aumenta loucamente os anticorpos. Aí ele fica naquela taxa de anticorpos por alguns dias aqui, vamos ver até o dia 5, né? Por 2 dias, e depois começa a abaixar, diminuir até não ter mais anticorpos de novo, né? Então, a letra A pergunta: como o corpo reage às infecções nos 2 primeiros dias? Né? Não tem anticorpo, ele não está reagindo? Tá sim. Como que o corpo reage nos primeiros dias? Ele reage reconhecendo a estrutura daquele invasor, né? Então, essa é a reação inicial. Aí, na letra B, por que a produção de anticorpos no terceiro dia? Então, porque no terceiro dia eles já, né, nossas células de defesa já conseguiram reconhecer a estrutura do invasor e adquiriram a capacidade de produzir um anticorpo contra ele. E na letra C, podemos considerar os anticorpos os únicos responsáveis pela cura da infecção? Justifique. Não são só os anticorpos. Porque as nossas células de defesa fazem várias outras funções relacionadas com a eliminação desse invasor, como por exemplo, tem células que vão digerir, né, uma parte desses invasores, né, tem os outros que vão reconhecer a estrutura, tem os que vão produzir os anticorpos, tem os que vão guardar uma memória imunológica da produção desses anticorpos para uma próxima vez, né? Então existem várias funções aí relacionadas à cura que não são só especificamente os anticorpos, né? Questão número 5. A equipe liderada por Oswaldo Cruz aqui no Brasil, né, tomou medidas com a intenção de erradicar algumas doenças no Rio de Janeiro. Indique que doenças eram essas.
Então, Oswaldo Cruz, muito importante, porque ele estudou várias doenças no Brasil, né? Ele fez várias coisas com saneamento básico nas cidades ali, né? Rio de Janeiro, uma coisa ou outra. Então, para tentar eliminar lixo, rato, animal venenoso, né? Tudo para tentar melhorar a saúde da cidade. E as doenças específicas, né? Tem lá no texto, na parte da revolta da vacina, logo no começo, aqui nas primeiras linhas, ele fala aqui, né, que havia, né, levava a capital do Brasil, né, Rio de Janeiro, era extremamente populosa, muita gente num lugar só, né? E ainda tinha ruas estreitas, sujas, um saneamento básico precário, o que levava à proliferação de doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste. Então são essas as 4 doenças, principalmente, que o Oswaldo Cruz vai querer combater, né? Então a resposta aqui, né, indica que doenças eram essas que ele foi combater, é a febre amarela, varíola, tuberculose e peste. Ah, que peste que é essa, né? A peste bubônica, a peste negra, aquela peste que ficava mancha negra e aí que vinha, né, das pulgas dos ratos e a pessoa morria rapidamente e transmitia também muito rapidamente, né? Isso que era a peste. Questão número 6. Tendo em mente o que você estudou sobre a revolta da vacina de 1904, que reflexão você faz sobre a importância de informar a população a respeito das campanhas de vacinação? Olha, isso é extremamente atual, apesar de estar lá em 1904, né? Então, o que vocês precisam lembrar nessa questão, né? Que a revolta da vacina aconteceu principalmente porque as pessoas estavam totalmente sem informações, né? Elas foram tiradas, já tinham sido tiradas de suas casas, elas estavam vivendo em lugares extremamente insalubres, né? Elas já estavam vivendo na pobreza, elas não tinham acesso à educação, portanto não tinham acesso à informação. Quando vem uma coisa falando que vai vacinar, que vai colocar uma substância dentro do seu corpo, eles acham que vai tentar matar eles, né? Então a falta de informação levou com que eles desenvolvessem uma ideia totalmente oposta sobre a vacinação. Então por isso que é muito importante a informação e uma informação de qualidade. As campanhas de vacinação são sempre muito importantes. O que acontece hoje em dia? Diminuiu a quantidade de campanhas de vacinação, aumentou a quantidade de pessoas que não estão vacinando porque não tem essa informação. E aí, ano passado teve surto de sarampo, por exemplo, né? Isso pode acontecer com várias outras doenças que já estavam sumindo da nossa população graças à vacinação. Então é extremamente importante a informação para que as pessoas saibam qual a importância da vacina, saibam como que ela funciona, não caiam, né, em teorias da conspiração e se vacinem, porque a vacina protege ela de inúmeras doenças, né? Desde a infância, desde o nascimento, de inúmeras doenças que eram mortais e também protege, por tabela, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa vacinada, né? Então seria esse o texto que para se desenvolver aí na questão 6, né? Pegar tudo isso que eu falei e falar com as suas palavras. A questão 7, fazer uma pesquisa na carteira de vacinação das pessoas da sua residência. Todas elas estão em dia? Aí, resposta variável, né? O que é que você vai fazer? Vai procurar a carteirinha de vacinação das pessoas da sua casa, né? Às vezes tem gente que de adulto fala não precisa mais, joga fora. Isso não é bom, tem que manter para a vida inteira a carteira de vacinação, para sempre saber se não falta alguma coisa, né? E assim, o que é que vai fazer? Vai bater com essas tabelas aqui, né? Com as tabelas o calendário de vacinação aqui da criança e do adolescente, né? Então, lógico, quem for ainda criança, até 9, 10 anos, não vai ter as do adolescente, né? Óbvio.
mas adultos teriam que ter todas. Então vocês têm que olhar a carteirinha, olhar essa tabela e ir vendo, né, se tá tudo lá, se tá todas as etiquetinhas de vacinação ali direitinho, né? Se tiver, olha, a minha carteirinha está em dia, a da minha mãe tá faltando tal, a do meu irmãozinho, ele ainda é criança, mas as de infância tá em dia, né? E é isso, né? Falar qual que tá faltando, ver aí, procurar, é uma pesquisinha, né? Bater a tabela com a carteirinha que vocês têm aí. Então é uma resposta pessoal. Na questão 8, selecione uma campanha de vacinação atual do governo e descreva como ela vem sendo conduzida. Que recursos são usados para a sua divulgação? Em quais mídias ela ocorre? Onde são realizadas as vacinações? Para qual grupo de população é destinada, etc. Isso também é uma resposta pessoal, você pode escolher, tem campanha de vacinação contra o HPV, né, quando foi lá na escola, tal. Tem campanha de vacinação, tá tendo agora campanha de vacinação da poliomielite, tá tendo agora campanha de vacinação, né, daqui a pouco para ter, né, tem que ter, quando chegar a vacina tem que ter campanha de vacinação para o coronavírus, né, ainda não tem. Então não vai entrar na pesquisa de vocês, mas, né, vejam quais, campanha de vacinação contra a gripe, né, que tem todo ano. E aí você vai contar dessa que você escolheu, como é que está sendo feito, tem panfleto ou tem cartaz, você viu algum outdoor na cidade, você viu na internet, tá publicando, né, aparecendo naquelas propagandas de YouTube, tá tendo aí no Facebook, né, aonde que tá sendo e para quem que é, né, no caso, o HPV era para as meninas, lá começou com as meninas de 10, depois com as de 11, com as de 12 anos, aí depois teve para os meninos, a de gripe, primeiro dá prioridade para os idosos e para as crianças, até 5 anos, depois dá prioridade para os outros, né? Então depende, a de poliomielite é para criança, né? Aqui a de polio, aí tem aqui na carteirinha a idade que toma a vacina de poliomielite, e por aí vai. Então você tem que ver qual que é e ver todas as características dessa campanha aí, certo? Então termina aqui com essa pesquisinha sobre a campanha. Se vocês não encontrarem nenhuma campanha, isso é muito preocupante, porque tem que ter campanha, que nem eu falei, senão o povo não sabe que tem que vacinar e acaba tendo surtos de doenças. E ajudem, né? Tudo que vocês encontrarem por aí que fale em favor da vacina, compartilhem, porque é muito importante. Hoje em dia tá tendo muita teoria da conspiração contra, né? Tenham suas vacinações em dia, conversa sobre isso em casa com a família, né? As vacinações são feitas onde? Tem gente, se você quer pagar, vai e vacina em qualquer época do ano na farmácia, né? Mas tem as campanhas de vacinação no posto de saúde, né? Então os postinhos de saúde têm as vacinas e tudo mais. Então corre atrás, não deixa as vacinas atrasadas, né? É perigoso, e não acreditem em teoria da conspiração, ok? Então é isso, essa foi a última atividade do terceiro bimestre e se preparem agora, né, para a prova que vai ter as quatro atividades, né, perguntas sobre as 4 atividades aí nessa avaliaçãozinha, ok? Então até a próxima.